Olá, muito boa tarde a todos vocês. Começa agora mais um Pauta Geek, nesse novo formato, com alunos convidados, mas só depois da vinheta. Então, solta a vinheta, tchau! Hoje o nosso convidado é um aluno muito querido de comunicação social, o aluno João Pedro. Seja bem-vindo, João Pedro, aqui no Pauta Geek. João, o João tá lá direto de Cusco com a sua gorra feita de pelos de lhama. Seja bem-vindo, João. Muito, muito boa tarde, Miguel. Tudo bem com você? Eu tô aqui com a minha touquinha, mas eu acho que faltou a sua para você combinar comigo, hein? Pois é, não tem touca, mas tem um bonezinho que eu já deixei. Eu sabia que você ia perguntar. Já deixei pro final aqui. Não cabe na cabeça. Já deixou de easter Ô, egg aí o João. boné, né? Pois é. Ô, João, deixa eu te falar. O tema de hoje é bem bacana, né? A Sim. reinvenção dos quadrinhos pela Marvel e pela DC. Tempos de pandemia, né? O que a gente pode falar sobre isso? Sim, os tempos de pandemia afetaram todas as indústrias, todas mesmo, sem exceção. E o dos quadrinhos também foi afetado, né? Por exemplo, esse tipo de quadrinho aqui, que é o mensal de Marvel e DC, fininho, 28 páginas, aqui ó, mostrar aqui para vocês, fininho, 28 páginas, ele simplesmente corre o risco de parar de existir por causa que ele é unicamente distribuído em comic shops americanas e aqui no Brasil em bancas de jornais e revistas. O problema é que como as comic shops estão fechadas, não tem consumidor e não tem como vender essa revista. Então, essa revista acaba ficando encalhada, né? E acaba gerando uma crise do mercado de dentro para fora. Por exemplo, as comic É. shops não conseguem vender e, consequentemente, não gera lucro para as editoras, a Marvel e DC, e, e então acaba gerando uma bola de neve e acaba tendo essa crise toda de mercado, né, Miguel? Pois é, como é que você vai comprar HQ? Como é que você vai? Porque vai na banca, você compra pelos correios, mas em tempo de pandemia, em tempos de crise, correio não entrega, você também não pode sair de casa, agora já as coisas já estão mais estáveis. As editoras conseguiram adaptar um novo conceito editorial para essas HQs. E olha, eu gosto muito de HQ, não sou um conhecedor de HQ profundo como você, o João Pedro é um dos caras que mais conhecem HQ, mas eu gosto muito das adaptações. E eu tenho algumas HQs importantes aqui na minha casa, principalmente da DC. Né? Eu tenho HQs que são clássicos da DC. Piada Mortal, Muhammad Ali versus Superman. Ô, João, vamos falar do primeiro aí. Ô, Tião, passa para nós a primeira capa para a gente discutir. Guerra Infinita. Guerra Infinita ficou muito. Já era um arco bacana pra caramba da Marvel. Ficou muito mais famosa depois dos Vingadores, agora com o Thanos destruindo metade dos seres da Terra. Você não gosta muito de adaptações, não reclama muito de adaptações, mas você gosta mais do original. Vamos falar um pouquinho sobre essa HQ aí, João. Oh, essa HQ, se eu não me engano, foi publicada em 1992, foi escrita pelo Jim Starlin, o mesmo que criou, né, o Darkseid na DC. O Jim Starlin ele é conhecido muito no meio editorial de quadrinhos por escrever muito bem sagas cósmicas. Ele escreveu Odisseia Cósmica na DC, por exemplo, que é um baita do quadrinho, fica a recomendação aí. E ele escreveu toda essa saga do Thanos, né? Que inclusive foi compilada aqui no Brasil pela Panini em 3 encadernados. O primeiro é Guerra Infinita mesmo, tem a Cruzada Infinita e Desafio ao Infinito. Esses três quadrinhos estão encadernados aqui em capa dura, mais ou menos neste formato aqui, só que mais grosso. Por exemplo, esse daqui é o formato de Batman 1, só que bem mais grosso, né?
um acabamento de luxo mesmo. E assim como a Guerra Infinita, a Guerra Infinita, por exemplo, ele foi um arco planejado. Por exemplo, ele tinha início, meio e fim. Ele não era Enfim. como uma HQ do Batman, que a gente sabe que obviamente não vai ter final a HQ do Batman. E a HQ do Homem-Aranha também não, a do Superman também não. Não vai Enfim, essas ter, né? HQs não vai ter final. E, Tião, coloca por favor pra gente aí a foto seguinte do Sandman, por favor. Então, o Sandman, assim como a Guerra Infinita, ele foi um quadrinho publicado no começo dos anos 90. Na verdade, no meio dos anos 90 e foi acabar em 2002, creio eu, alguma coisa assim. É um quadrinho escrito pelo Neil Gaiman. Neil Gaiman conhecido Que por é, o Coraline, cara é muito bom, muito bom. É um dos principais. realmente. Sim, o cara é conhecido por Coraline, deuses americanos, mitologia nórdica, que aí já é literatura. E o Sandman, ele foi um quadrinho que também, como a Guerra Infinita, foi início, meio e fim. Meio O fim. Sandman possui 75 edições no total. 75 edições single issues, que são as edições fininhas, como essa daqui que eu já mostrei. E ele saiu encadernado. Ele saiu encadernado, compilando todas essas edições. Só que aí que tá. Quando saiu esse fenômeno do Sandman, os encadernados começaram a dar mais lucro para as editoras do que os single issues, que são os formatos mensais de 28 páginas fininhos. E aí começaram um processo na indústria para aumentando assim a encadernação de quadrinhos, Uma por nova exemplo. linha editorial, né? Uma nova linha editorial para suprir as necessidades em tempos modernos. Muitas vezes, até pelo preço e pela rapidez com a qual, né, as pessoas estão vivendo, correndo, muitas vezes não tem tempo de ficar comprando, né, os exemplares individualmente. Os encadernados fizeram muito sucesso. Sim, os encadernados, eles são importantes porque eles já compilam todos os volumes necessários para você entender a história. Ou seja, você não fica perdido. Você não chega na banca em um mês qualquer e pega um volume e você não entende nada. No encadernado você já vai ter a história completa para você ler, não é, Miguel? É, é verdade. Esse próximo exemplo, que é do homem que ri, faz favor, Tião. É um exemplo interessante para a gente começar a discutir. Esse homem que ri, ele foi, para muitos, o precursor, né? Ele que foi lá no começo do século passado, o precursor para a criação do Coringa, né? E o criador do Coringa teve uma ideia a partir dessa história. Sim, o Homem que Ri, ele na verdade esse quadrinho ele foi baseado num filme que saiu na década de 60 ou 70, se eu não me engano, que É, também tem o nome é, de Homem que Ri. E ele é uma das origens do Coringa que o pessoal mais gosta, né? Por exemplo, a gente pode citar outras como Piada Mortal também, que é um baita de um quadrinho para mim, o melhor de que, todos. que, que é do Alan Moore, grande Alan Moore. Alan Moore. Grande Alan Moore. E esse também é um Coringa mais. Mas o quadrinho do Coringa no Homem de Rio é um quadrinho do Coringa mais psicopata. É um É, Coringa mais interagindo com a parte do crime ele do é do crime de Gotham. assassinato, crime. Ele não tem uma profundidade na narrativa quanto Piada Mortal. Não tem. Sim, Mas é um tipo de texto que os fãs gostaram, por conta da simplicidade e por conta também dessa origem do Coringa que nos remete à profundidade do personagem. Por isso que o Homem que Ri foi bem aceito no, pelos fãs, principalmente fãs do Batman, né?
Sim, sim. O... E seguindo essa linha do Homem que Ri, foram dando início a várias publicações. Inclusive, na década de 80, surgiu o reboot da DC Comics, que foi a Crise nas Infinitas Terras. E a Crise nas Infinitas Terras deu origem, assim, a novos não novos personagens, mas novas roupagens, uma nova origem assim para os personagens da DC. Foi nessa crise que saiu, por exemplo, o Batman 1, que eu já dei uma mostrada aqui para vocês, que é do grande Frank Miller. Batman Mostra do 1. lado que você gosta de mostrar se é grossinho ou se é fininho, né? Esse aí já é mais grossinho. Esse aí já é. E também Aí. saiu a Mulher Maravilha, que A também é um Mulher baita do Maravilha. gibi. É clássico, Um baita do clássico, gibi. clássico. Mulher Maravilha do Gibi. Jorge Pérez. E o que esses quadrinhos, por exemplo, têm de diferente com os atuais? Os quadrinhos atuais, eles são planejados para eles serem finalizados em o arco de histórias finalizados em 6 edições. Já o quadrinho da Mulher Maravilha, ele, por exemplo, ele fica várias e várias e várias edições construindo um ambiente, construindo toda a mitologia, né, das Amazonas e da Mulher Maravilha, para aí depois ter um grande finale que é digno, né, da história. Ele não é apressado em nenhum ponto e ele também não foi fruto de uma obrigação editorial a fim de terminar o quadrinho rápido em 6 edições. Não é, Miguel? Você acha, eu sei que você não fica teimando com as adaptações, mas eu Sim. acho que esse filme novo da Mulher Maravilha vai ter alguma coisa dessa edição aí que você apresentou, por conta do Sim. trailer, da profundidade da personagem e do poder da mulher. Sim, eu vi o trailer e eu vi que tem a Mulher Leopardo no trailer, que inclusive aparece no volume 3 dessa edição aqui. A Mulher O cara Leopardo manja muito. aparece. O cara manja muito, HQ. E aparece no volume 3. Nossa senhora, tá parecendo eu com remédio. Você vai com HQ. Então, Você deve aí tomar 40 gotas. De novo, não vou falar com marca. De em pirona. determinado horário, né? Em determinado horário, determinado dia. Enfim. Aí a Mulher A gente tá Leopardo... falando da Mulher Maravilha na edição 3. Não. A Mulher Leopardo no quadrinho da Mulher Mulher Maravilha na Leopardo edição da Mulher 3. Maravilha, edição 3. É. E aí a Mulher Leopardo aparece, só que do jeito que aparece a Mulher Leopardo é ela executando magias para ela se transformar numa tigresa, numa Mulher Leopardo. Mas eu acredito que não vai ser essa a origem. Tem coisa, não é a de sangue humano, não é isso que aparece? Que ela tem que tomar um sangue humano, não é isso? Sim, ela tem que fazer um sacrifício de sangue humano. Eu não, tenho certeza que no filme não vai ser isso. Não vai ser isso, certeza. Não vai fazer alguma coisa lá, uma mandinga para poder, mas não vai ser nada de... Tomara que não seja um raio de um laboratório, né? Porque, olha... Ou uma roupa do Homem de Ferro, né? Imagina, ela só veste a roupa de leopardo. Já viram uma chita? Lá eles falam chita. É, chita. Mas, Tião, tem mais uma foto aí. Gente. Sim. Isso mesmo. Eu tô tomando seu lugar aqui, Miguel, já tô sentindo a vontade. Nossa, já. Mas tá mesmo, a casa é sua. Aí, ó, um senhorzinho pegando uma revistinha ali, a senhorinha lá no fundo. Essa daí é a Comic Shop americana. A Comic Shop americana, ao contrário das bancas de jornais aqui no nosso país, a Comic Shop ela é própria pra gibi, tanto é que só nerd vai lá, sabe? Os quadrinhos, como eu disse. Você foi, Miguel? Gostou? Cara, é espetacular. Eu estava andando por Nova York, perto da Times Square. De repente eu vi uma portinha assim que me chamou a atenção.
que tinham super-heróis em posters. Aí eu falei, vamos subir essa escada. Na hora que eu subi, cara, era no segundo andar, era uma comic shop espetacular, imensa. Eu não me lembro qual quadrinho que eu comprei lá, mas era um baita do andar, assim, parecido com a foto que o Tio colocou para nós ali, só que muito maior. Era um grande corredor que dividia DC, Marvel, por personagem. Eu achei fantástico. Eu fui lá 2 vezes, né, em 4 dias que eu fiquei em Nova York. E você lembra se tinha bastante gente na Comic Shop quando você foi? Não tinha muita gente, não. Que devia ter umas 6, 7 pessoas espalhadas, porque era horário de almoço. Era horário de Sim, almoço. sim. Quando a gente viaja, a gente não tem horário de almoço, você anda, né? Aí quando você sente fome, você para, você come, onde você estiver. E aí eu aproveitei muito para poder conhecer esses lugares e museus, mas no caso as comic shops são bem legais. Eu fui, na verdade, em 2 lá, mas essa que me chamou muita atenção, porque era uma escada, eu subi pela escada e era no andar pertinho da Times Square. Achei sem querer. Então, as comic shops americanas, elas são próprias para comics. Como eu disse antes, É. os comics americanos eles não vão mais para a banca. A banca de jornal que a gente tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e no Canadá também, ela não recebe mais os quadrinhos, apenas comics. Então, então os quadrinhos eles ficam restritos às comic shops. E desse modo, fica difícil a renovação de público, porque o público que vai em comic shop é aquele mesmo público sempre, sabe? Fica difícil a renovação. E um meio de burlar essa tática não, esse limite de público, vamos dizer assim, foi a publicação dos encadernados em livrarias, deixando assim só os comics fininhos nas comic shops e os encadernados vão para as livrarias, para assim alcançar um público maior, inclusive as livrarias digitais também. Exatamente. E a gente, falando em encadernados, o Tião já achou um vídeo que nós vamos colocar no final aí, viu, Tião? Para ilustrar esse final aí que nós estamos falando. E esses encadernados, muitas vezes os clássicos são difíceis de achar, a gente encontra em sebos virtuais, mas tem 2 que são mais fáceis, né, João? Que aí uma dica que você deu pra gente aqui, não é? Sim, sim. Tem 2 encadernados que eu quero muito falar que são relativamente recentes. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Um da DC e um da Marvel pra não dar polêmica, né, Miguel? É, tem que, tem que variar. Por exemplo, esse daqui é o Senhor Milagre. Senhor Milagre. O Senhor Pode pôr a Milagre foto, Tião. é uma grande homenagem ao Quarto Mundo. Quarto Mundo criado pelo Jack Kirby na DC. Quando o Jack Kirby sai da Marvel, ele vai pra DC e ele faz o Quarto Mundo. E o Senhor Milagre, que foi escrito pelo Tom King em 2017, concorreu e ganhou o prêmio Eisner, que para quem não sabe é o Oscar dos quadrinhos. Ele concorreu e ganhou o prêmio. E é um baita de um quadrinho. Ele fala sobre tristeza, fala sobre depressão, ele homenageia o Jack Kirby, ele critica o relacionamento do Kirby com o Stan Lee, ele critica a indústria atual dos quadrinhos. E tem é um breve spoiler, na verdade não é spoiler porque não vai prejudicar a narrativa de ninguém. Mas a mão do Stan Lee tá na calçada da fama. E o escritor, que é o Tom King, ele faz essa crítica dizendo que a mão do Jack Kirby também teria que estar na calçada da fama, porque o Jack Kirby é muito, muito importante. Na verdade, ele, eu não vou dizer tão importante quanto, mas ele é muito importante. Mas eu acho que o marketing todo foi para outro, né? Foi para Sim. outro. Ele não teve marketing pessoal, ele não teve uma divulgação como os outros, Stan Lee, por exemplo, né? Sim, o Jack Kirby, em um determinado momento da carreira dele, ele para de trabalhar com quadrinhos e ele se dedica à publicidade de
de máquina de lavar, de Então, cara. cartaz de exército. O Jack Pois Kirby é, começa a se dedicar para isso, né? pois é. E tem o outro, o próximo quadrinho, ele é interessantíssimo porque trabalha personagem bacana, um personagem bacana, e é exatamente o Demolidor. Só medo. Fala um pouquinho pra gente desse Esse daqui quadrinho. é o quadrinho, esse daqui é o quadrinho do Demolidor. Só medo. O quadrinho do Demolidor, ele é escrito por um cara que tem um nome meio estranho, Miguel. É Chip Zdarsky, o nome do cidadão. E ele escreve essa Zadar, fase você do decorou. Demolidor. ele, ele saiu nas bancas aqui do Brasil faz uns 4, 5 meses. Então você acha fácil em alguns varejos virtuais por aí. E, e é novamente, né, o Demolidor com crises pessoais, com crises internas. E o Demolidor, ele nesse arco, ele sofre um acidente e ele está voltando. E ele tem problema para lidar com os bandidos, ele tem problema para lidar com ele mesmo. O Demolidor, para quem não sabe, apesar do uniforme dele, ele é um personagem católico, então ele sempre tem esse questionamento acerca da religião, que é bem forte no quadrinho. Ele coloca o E traje dele quanto o Devil, quanto o demônio, exatamente por ele acreditar no medo das pessoas que têm a religião também, né? Então tem o bem e o mal. Então ele vai tentar usar um traje que possa simbolizar a maldade, mas na verdade ele é bom. Inclusive o Demolidor é um dos principais personagens de inclusão que a gente tem, né? Então isso é bem bacana, sim, porque ele é deficiente visual, ele é cego e faz tudo que tem que fazer. O cara é um dos personagens mais interessantes para mim desses universos que a gente tratou. e falo mais, Miguel, ele é o personagem da Marvel, o personagem solo da Marvel que tem as melhores histórias. Sem dúvida, Eu na minha também opinião, acho. pelo menos. Eu também acho. A minha também é. Eu concordo com você. Pra mim, as histórias dele, apesar de não fazer tanto barulho, elas competem assim em nível de qualidade com Conan, com Batman. É incrível, Demolidor é muito bom, muito bom. Fica a É recomendação muito aí. bom. É facinho de Muito achar. bom. É fácil mesmo. Ô, João, eu queria te agradecer, cara, por você estar aqui. Você tá aí direto de Cusco com o Ah, tá seu frio aqui, viu? gorrinho. Porra, ó, vou falar pra você. Se o frio que você tá sentindo chegar, pinguim morre de resfriado, rapaz. Porque aqui tá um calor que eu tô abafado aqui, eu tenho que fechar a janela por conta da claridade aqui para não dar coisa no vídeo. Eu tô com calor, mas se eu tivesse com um gorrinho desse aí, eu peguei até meu bonezinho aqui, ó, mas não cabe na cabeça porque eu tô com fone, o headset, o bonezinho do Batman. João, obrigado pela sua presença. O João, eu repito aqui, é um dos maiores conhecedores de HQs que eu conheço. O cara sabe tudo de HQ. Talvez até o trabalho de conclusão de curso dele, o trabalho de graduação, seja nessa área também. Vamos ver o que vai dar. João, muito obrigado. As portas do Pauta Geek estão abertas para você. Muito obrigado por você, Miguel, por abrir as portas do Pauta Geek. Pra mim, eu fiquei muito honrado de participar, de ter uma conversa aqui com você. E um grande abraço aí pro pessoal que assistiu. Um grande abraço pro Tião. E um grande abraço para todo mundo também. O Tião hoje não pigarreou na nossa orelha, cara. Ficou legal porque hoje ele ficou caladinho. Ô, João, obrigado. Eu vou despedir do pessoal aqui que ele separou um vídeo da mulher leopardo. Obrigadão. Pessoal, esse foi o Pauta Geek de hoje. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos que produzem Eliabe, o Gonzaga, ao Tião que fica aí por trás das câmeras fazendo esses cortes e dando as dicas para nós. A TV Unifateia, a direção da TV Unifateia, muito obrigado mesmo. Para a gente encerrar, o Tião vai colocar o videozinho da mulher leopardo. Põe o vídeo aí, Tião. Até semana que vem, pessoal.